Estamos ao vivo. É. Só abrir a página aqui. Do Facebook da AMB, né? Isso, já estamos ao vivo no Facebook da AMB. Uhum. Boa noite. Meu nome é Luiz Gasparelli, eu sou voluntário da equipe pedagógica da Associação Brasileira de Famílias na Irlanda. É uma associação que existe há 11 anos aqui na Irlanda, divulgando a língua brasileira, a cultura brasileira para os irlandeses e fortalecendo a comunidade brasileira de quase 50 mil pessoas aqui na Irlanda. É com muita felicidade hoje que a gente apresenta para vocês essa live com a Cléo Monteiro Lobato, bisneta do nosso querido e amado escritor Monteiro Lobato. Ela é escritora, tradutora, formada em História pela USP. Nós temos aqui conosco também a Andréa Menescal, criadora da Mala de Herança em Munique, na Alemanha, propulsora de várias outras malas de herança e projetos de Poe, português como língua de herança, baseados na leitura, na literatura em diversos países. É educadora, realizadora e promotora de eventos de literatura infantil e juvenil em português e cofundadora e uma das coordenadoras do Elo Europeu de Educadores de Português como Língua de Herança. Temos aqui conosco também a Aline Polido Moreira. A Aline é fonoaudióloga e mestre em ciências, estudiosa e praticante do bilinguismo e do português como língua de herança, colunista colaboradora no blog Diário de uma Expatriada e faz parte da equipe pedagógica da AMB. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Luiz. Fotos. Boa noite, Luiz. Prazer enorme estar aqui. É ótimo estar aqui com vocês. Nós vamos seguir, não por obrigação, mas só para a gente ter um pequeno roteiro de ideia, alguns pontos de discussão, e vocês todas, por favor, fiquem totalmente à vontade para discutirem, né? E eu acredito que o melhor de todos os pontos seria nós falando sobre o universo do Monteiro Lobato na vida de nós quatro aqui, 4 brasileiros, que estamos fora da nossa terra, vivendo em um país outro que não o nosso, mas quais memórias e experiências nós guardamos de Monteiro Lobato na nossa vida? O que vocês acham? Tá bom. Gente, não tem o que falar, né? Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Passei minha infância assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho, Emília. Tô vendo a boneca ali da Emília atrás da Cléo ali. Ai, que saudades. Que delícia. Conde também. Conde. Não, Tá vendo? maravilhoso. Maravilhoso. Não tem o que falar, né? Não, a infância, a nossa infância. Eu sou da idade do Sítio do Pica-Pau. Do primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, que delícia. Não é do primeiro, não. Que ano que é o primeiro? Foi 57 na TV Tupi. Não, então não. Eu sou da TV Tupi, mas não lembro dessa fase, não. Fase de anos 70, vai. Anos 70, qual que era? 70, não era 1997, 2007? Teve aquela versão da TV de 77, 78. Eu sou de 70, eu sou dessa época aí, eu sou dessa época. Tá bom. Eu lembro que a minha personagem favorita é a Cuca, sempre foi a Cuca. Apesar de ela ser bem pequenininha nas obras do Lobato, ela cresceu na TV. E eu lembro da Cuca com arco-íris em vez de barriga, e era da versão de 77. Essa versão, essa mesma, de 77. Gente, porque tem gente que conheceu o Lobato através dos livros, né? Leu em casa, porque os pais tinham os livros, ou leu na escola, e daí tomou conhecimento, e tem o povo que conheceu o Lobato através dos programas de televisão, e daí começou a ler os livros. Sabe? É muito interessante, mas tem até tese escrita sobre isso, a influência da televisão em promover e manter e reviver a obra de Lobato. Aconteceu as séries da TV Globo numa época em que tinha um grande problema com a editora que editava os livros de Monteiro Lobato.
que era editora Brasiliense. Eles estavam indo à falência, não tinham dinheiro e não tinha livro para vender. Então, aí foi que o meu pai era o representante oficial da família, conseguiu fazer um processo de 10 anos, porque no contrato que Monteiro Lobato fez com um amigo dele, Caio Prado, fundador da Brasiliense, era por 80 anos e não tinha como dissolver o contrato, a não ser não ter livro para vender. Era a única cláusula que podia a gente sair do tal contrato. Foi um drama na família, mas foi um drama, 10 anos de briga para conseguir tirar os livros, dar os direitos autorais, vender os direitos autorais, passar para a editora Globo e começar a ter livro de novo para vender. E desse período que manteve Monteiro Lobato vivo na memória, por exemplo, que vocês têm, né? Foram o programa de televisão. Não é incrível? É. Eu tive uma experiência assim também no começo, aqui os meus filhos nasceram aqui em Munique, né? E assim que eles estavam, digamos assim, numa idade que iriam assimilar, né, as histórias, eu arranjei realmente os vídeos para que eles vissem todos os episódios, e era muito engraçado, porque eu ficava de longe, assim, às vezes, e ouvia aquelas gargalhadas, aquelas coisas, porque a Emília é uma personagem realmente muito cativante, né? E acho que isso mexe muito com o imaginário da criança, né? Acho que o Lobato teve isso, ele trouxe muitos elementos para trabalhar o imaginário da criança e ela mesma criar aquele mundo que ele criou também, né? É bem isso, sabe? A Emília, na televisão, junto com a Cuca, passaram a ser os personagens. A Emília já era favorita, né? Mas virou estrela de cinema. A Cuca também virou estrela de cinema. E atualmente tem uma série sobre o folclore brasileiro. Vocês viram? Cidade Invisível? Ah, eu vi, que tem a Cuca. Sim. Que tem todo o folclore. Tem o Saci, o Saci, tem o Curupira, tem o Caipora. Eles revivem de novo o folclore brasileiro. E todo esse processo, como você falou, eu sou formada em história, né? Monteiro Lobato foi que trouxe o folclore brasileiro para a consciência do país em 1918, com o livro, na realidade, com a pesquisa que ele fez no Estadinho. Estadinho era o jornal que saía durante o dia, a edição vespertina do Estado de São Paulo. Ou aos domingos, não sei bem, mas era o Estadinho. E ele fez o tal inquérito. O livro se chama O Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Então, ele fez esse inquérito, escreveu no jornal, pedindo para as pessoas enviarem para o jornal. Quando foi que você viu o Saci? Você já viu o Saci? Como é que você caça Saci? Fez esse inquérito e as pessoas responderam. Crianças... olha só, o livro inteiro, meu Deus do céu, são 354 páginas de depoimentos. Uau! Depoimento do senhor João Curisco. Tem depoimento anônimo, tem depoimento de criança, tem os depoimentos que quem estuda acha que foi o Monteiro Lobato que escreveu. Depoimento fajuto. E foi um sucesso, porque transformou o Saci, assim, todo esse folclore brasileiro. Em 1920, a gente estava numa época de formação de nação, do conceito do que era Brasil. Orgulho ou não, olha como é relevante, né, para a gente que está fora do Brasil. Do orgulho de ser brasileiro ou de se abrir para o mundo e pegar tudo de fora e ver como é que sai, né? Como é que fica. O costume era pegar todas as influências francesas. O que vinha da França era bom. Baudelaire, La Fontaine, autores franceses. E Monteiro Lobato era de um nacionalismo intenso. E tudo que era brasileiro tinha essa autenticidade. É muito interessante, porque hoje em dia a gente tem essa sensação dentro da gente, orgulho de ser brasileiro, né? E é um sentimento.
E esse sentimento, onde tem a origem? Quem foi que lá atrás plantou a semente que hoje em dia a gente acha normal, faz parte da gente? Monteiro Lobato, com uma insistência, olha, uma insistência absurda de o que era nacional era melhor, o que era brasileiro era melhor, nada de gnomo. Então, ele resolveu escrever esse livro, fazer esse inquérito, passeando num parque que tem em São Paulo, que chama Trianon. Tem até hoje, era maior, onde tem o MASP, Museu de Arte de São Paulo, era bem grande, e tinha cheio de fadas, elfos, gnomos, os bichinhos aí da Irlanda, né? Chapeuzinho verde. Pois é. Duendes. Todos duendes, exatamente. E ele, com o amigo dele, estava passeando, ele falou, mas como? Por que não tem os nossos duendes verdadeiramente nacionais? Por que não tem Iara? Por que não tem caipora, saci, mula sem cabeça? Mas esse nacionalismo dele de enxergar o estrangeirismo toda a esquina, meu Deus do céu, levou a esse folclore brasileiro hoje ter essa força. E essa série Cidade Invisível é maravilhosa, porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, todo mundo está falando. Sucesso. Verdade. Meus alunos aqui na Irlanda comentam também. Eu tenho alunos irlandeses que eu recomendei, começaram a assistir e adoraram. Aí ficam me perguntando, como assim aquele boto? Que boto rosa é aquele? É um boto, mas é um golfinho. É um boto de água, é um golfinho de água doce. Pois é. E o legal é que quando a gente mora em outro país, isso é muito mais forte para a gente, né? Às vezes, quando a gente está no Brasil, a gente não dá muito valor a essas coisas. Quando a gente está fora, isso tudo é muito intenso, né? É muito gostoso falar dessas coisas, da cultura, é muito mais gostoso, né? Sei lá, eu acho que faz parte. Aline, quantos anos você está fora do Brasil? Fora faz 1 ano e meio, mais ou menos. Faz pouco tempo. Só? Só. E você, mas André? parece que faz tanto tempo. E, Andréia, você? Quanto tempo? Microfone, Andréia. Estou há quase 20 anos. Nossa. E você, Luiz? Eu estou há 4 anos. Gente, eu estou há 23. Uhum. 23. Olha. Pois é, e eu notei, pelo menos para mim, que eu tive fases. A primeira fase foi de virar Cleo, completamente americana, sabe? E de não pensar no Brasil, mais ou menos, porque eu ensinei português para o meu marido, mas eu queria encaixar na sociedade americana. De repente, demorou uns 10 anos essa fase. De repente, um dia, um professor meu me chamou de Cleo, porque ele era mexicano e pronunciou meu nome certinho, que americano não consegue pronunciar, né? Dizem Cleo, um horror. Então, o cara pronunciou certinho, mas eu senti um negócio, uma emoção, que eu comecei a chorar. Daí eu insisti durante anos que todo mundo, coitado, me chamasse de Cleo. Daí eu cansei da falta de pronúncia. Falei assim, não dá. Daí eu fiz a ponte, mas foi um longo processo de primeiro afastar, depois abraçar inteiramente e depois fazer uma ponte, que eu acho que criar filhos bilíngues e passar a cultura, passar o histórico do que... E o meu trabalho com Monteiro Lobato está ajudando muito. Ajudando muito. Aproveitando isso aí, conta um pouquinho para a gente quem é a Cleo, né? A gente ouve agora a Cleo Monteiro Lobato, é a bisneta do Monteiro Lobato, mas quem é a Cleo realmente nessa vivência também com Monteiro Lobato, né? Você ouviu dos seus pais histórias de Monteiro Lobato? Você teve essa vivência muito próxima, e como é você nesse mundo também de Monteiro Lobato, né? Quem é a Cleo sem o Monteiro Lobato e com o Monteiro Lobato? Ô, Andréia! Ótima pergunta, Andréia, amei. Bom, como eu fui professora,
Eu adoro mostrar, e sou formada em história, adoro genealogia. Olha só, Monteiro Lobato casou com minha bisavó Purezinha. Ele tinha 2 irmãs, Esther e Judite, tá? Ele teve 4 filhos. Primeira foi minha avó Marta. Depois Edgar, Guilherme e Ruth. Guilherme e Ruth não tiveram filhos, tá? Edgar casou com uma prima irmã, filha de Esther, minha tia Gunara. Teve Rodrigo, que casou com Marlene, teve Ricardo e Paula, que são meus primos no Brasil. E a primeira filha foi vovó Marta. Casou conheceu meu avô em Nova York, quando Monteiro Lobato foi adido comercial. Não tinha nem 18 anos, se apaixonou. E meu avô, o pintor, deixa eu só contar essa história, porque é boa demais. Não, foi lá para Monteiro Lobato e disse: eu quero pedir a mão de Marta em casamento. Né? E Monteiro Lobato disse: tudo bem, pode casar. Mas minha bisavó falou: não, a gente tem que esperar para casar no Brasil, para fazer festa, senão o que vão falar? O que vão falar? O que vão falar, né? E Monteiro Lobato: que nada, casa, Jurandir, vai nessa. Monteiro Lobato era, assim, super tranquilo, incrível, de não se importar com o que os outros iam falar de jeito nenhum, né? Meu avô Jurandir catou minha avó Marta e casaram no cartório. Escondido. Escondido. Em que ano isso? Em que ano isso? Meu Deus, imagina escândalo. 29. Imagina escândalo. Escândalo. Assim, uns meses depois que ele precisou montar apartamento, ele era desenhista e ilustrador da Pirelli, em Nova York. Ele era um profissional de design, né? Maravilhoso. Depois virou um artista maravilhoso. Um dia ele bateu na porta, Purezinha abre a porta e ele diz: oi, Jurandir, você por aqui? Veio visitar Marta? E ele: não, vim pegar a Marta. Vim pegar. Vou levar para casa, uai. Juro, mamãe conta, porque 7 meses depois nasceu minha mãe, né? Mas ele não era brasileiro. Ele não era brasileiro. Ele era, Jurandir. Ele era brasileiro. Campos, neto, a avó dele era da tribo Tupi-Guarani. Ele não tinha um pelo, não tinha um pelo, assim. Legal. Eram as coisas mais que me encantava quando criança, né? Assim, nossa, Jura, você não tem um pelo. Mas, então, casaram, meu Deus do céu, tô aqui. Minha avó casou com o Jurandir desse jeito, teve mamãe, que nasceu em Nova York. Minha mãe casou com meu pai, Jerzy Kornbluh, imigrante polonês. Chegou no Brasil com 10 anos de idade, com a mãe, pai, irmã. Nasceu eu. Meu pai, que foi tudo que a gente sabe de Monteiro Lobato, tudo que tem na televisão de Monteiro Lobato, foi meu pai e um parceiro comercial que fez. Porque o sangue de negócios não existe muito na família Lobato. Como você sabe, Lobato foi empresário e foi à falência repetidas vezes, né? Porque os sonhos eram tão grandes. Então, graças a Deus, entrou papai. Bom, voltando para a sua pergunta, André, quem é Cléo? Então, eu nasci. Quando eu nasci, Monteiro Lobato morreu em 48, tá? Minha bisavó, Purezinha, foi instrumental, junto com Ruth, a filha mais nova, em consolidar o legado Monteiro Lobato. E conseguiram, junto com amigos de Monteiro Lobato, fazer com que a Semana Monteiro Lobato fosse algo que acontecesse em Taubaté, foi decretada no dia 18 de abril, tarará, semana antecedente, a semana oficial, honrando Monteiro Lobato, filho de Taubaté. Doou grande parte do acervo para a Biblioteca Monteiro Lobato, lá em São Paulo. Então, ela e Ruth faziam esse trabalho fizeram, né, de consolidar o legado e a importância de Monteiro Lobato. 59 morre Purezinha. Ficou vovó Marta e Ruth aqui, né? Porque Edgar morreu cedinho também. Morreu muito cedo, em 43, antes de Monteiro Lobato. Então, sobraram só as filhas mulheres.
promovendo e consolidando o legado e trabalhando com os direitos autorais, que na época era só livros da Brasiliense, né? Ruth morreu em 72, cedo. Então, daí ficou minha avó e minha mãe. Minha avó, minha mãe e meu pai. Então, eu nasci em 59, no ano que a minha bisavó morreu, e os móveis eram da chácara do Visconde de Tremembé, os móveis da casa da minha avó, onde eu passava todo final de semana. Daí, entendeu? A cristaleira era do Visconde de Tremembé. Em cima tinha o vaso com o rosto do Dom Pedro II, embaixo de uma cúpula. Então, é muito interessante, assim, nascer, é uma visão que eu não sei se eu consigo expressar o que é estar dentro, né, da família que você come, fala, lê, senta, dorme, em tudo que é Monteiro Lobato. Isso vai entrando, né? Você está sendo formada dentro de um ambiente, as conversas, as discussões, os valores. Anos depois, agora, fazendo esse trabalho, que eu entendo os meus valores. Tem um senhor muito inteligente chamado José Roberto Whittaker Penteado, que escreveu, esse foi outro livro que colocou Monteiro Lobato no panteão da importância que ele tem. Foi um longo processo, porque sempre houveram os que eram contras, né? Que disseram que Monteiro Lobato era comunista, que Monteiro Lobato foi fichado, foi preso e era um elemento perigoso. Então, sempre tem a corrente dos que acham que ele é gênio do bem ou do mal, né? Então, nesse livro, o José Roberto Whittaker Penteado demonstra como a literatura de Monteiro Lobato influenciou a geração dos anos 30 e 40, que daí levou a formar profissionais como o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente. São valores de democracia, de liberdade de expressão, de você ver um problema, pensamento crítico, ver um problema, ver quais são as razões do problema, ir atrás e ter a atitude de transformar, de fazer algo a respeito, de ter a noção de responsabilidade social para o bem geral, tá? Então, eu nasci nesse meio, meu Deus do céu, de Monteiro Lobato dia e noite. Antes de eu saber ler... Mas tinha história também de noite de Monteiro Lobato? Alguém contava para você? Ler, mamãe já tinha lido tudo para mim. Assim, exatamente. Eu comecei a ler, olha, que eu fui precoce. Comecei a ler com 4 anos. Uau. Já estava lendo, escrevendo script. Como é que diz o script em português? Letra corrente, não letra de forma. No jardim de infância. Manuscrita. Letra manuscrita. Que nem ensinam mais nos Estados Unidos, mas com 6 anos no jardim da infância eu já sabia. Eu fui de uma precocidade em ler e escrever. Meus livros favoritos: 12 Trabalhos de Hércules, História do Mundo para Criança e o Minotauro. O Minotauro. E é interessante, porque não era o Sítio, não era Narizinho, não era o Pedrinho, era história. História do Mundo para Crianças. Oh, meu Deus do céu. Fui fazer o quê? Faculdade de História. Então, assim, é muito importante a influência. Mamãe tinha uma imaginação maravilhosa e me contava histórias incríveis, incríveis da cabeça dela. Olha. Minha coitada da minha avó, filha de Lobato, porque Lobato desenhava, né? Pintava, fotografava e escrevia. Então, minha mãe também desenhava, pintava e tinha essa imaginação maravilhosa. Mas vovó não. Vovó não tinha imaginação, não. As histórias eram todas iguais. Tinha o mudava de nome, mas era a mesma história. Tadinha. Tadinha, né? E não sabia desenhar nada. Eu lembro de criança, todas as coisinhas que ela desenhava, eu era criança pequena, tudo tinha cara de coruja. Tudo tinha cara de coruja. Eu falei, vó! E eu já desenhava, escrevia, tarará, tarará, pequenininha, falava inglês. Todo mundo falava inglês, vovó não falava inglês.
Já veio no sangue, já, né, de vocês. Pois é. E o que te levou a sair do Brasil, Cleo? Olha... Peraí, fala primeiro onde que você está, né? Porque muita gente talvez não saiba onde você está. Sim, verdade. Pois é, estou há 23 anos nos Estados Unidos. Eu aí, de novo, que eu vejo essa influência de Lobato na minha vida, sem eu saber, sabe? Meus pais me colocaram num colégio americano no Brasil, em São Paulo. Tem, né, para os filhos dos executivos estudarem. Se chama Escola Graduada de São Paulo. Jardim da infância me colocaram lá sem eu saber uma palavra de inglês. Eu lembro chorar. E um dia comecei a entender inglês, assim, foi bem assim, clique. Demorou acho que 1 mês ou 2 para eu começar a falar, e estudei lá minha vida inteira. Agora, por que me colocaram lá? Porque mamãe nasceu em Nova York. Porque quando ela veio para o Brasil, colocaram ela nesse colégio. Por que mamãe, né, foi para esse colégio? Porque Monteiro Lobato foi cedido comercial lá nos Estados Unidos e abriu mais ainda a visão dele das possibilidades de progresso brasileiro e voltou para o Brasil, né? Vamos achar ferro, novo método de transformar o ferro, vamos achar petróleo, independência energética. Assim, a influência de Lobato, se você começa a procurar, eu acho na vida de todos, mas na minha vida, é incrível. Então, de repente, eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, vim fazer um curso, me apaixonei, fui embora. Assim, fui embora. Eu não me encaixava direito no Brasil, sabe? Não me encaixava direito, minha cabeça era muito diferente. Daí eu cheguei aqui achando que ia me encaixar perfeitamente, não foi. E também não, só que não. Também não foi. Só que não. É interessante. Então, peraí, qual era a isso pergunta? do petróleo. Perdão, Cléo, te cortando. Mas é interessante você falar isso do petróleo brasileiro. Eu acho que o Lobato foi um dos primeiros, se não o primeiro, a falar sobre petróleo no Brasil. E as pessoas riam dele, né? Falavam, Lobato é maluco. Então, ele chegou dos Estados Unidos, em 1930, com essa consciência da importância de ser o país que tivesse o controle da energia, da sua própria energia para a produção, que tinha ido à falência em 1921, da primeira editora, porque houve um problema de energia elétrica. E não tinha energia elétrica para fazer as máquinas rodarem, não conseguia, foi a falência. E tinha importado todo o maquinário. Então, eu acho que essa conscientização da importância de ter energia, e no Brasil tem apagão, né? Sim. Pois é, até hoje. Mas está uma situação bem melhor. Independência energética. Então, ele voltou primeiro com a história do ferro, que não deu muito ibope, o governo não estava interessado, e foi atrás do petróleo e usou todas as economias da família. Abriu 2 ou 3 companhias de prospecção de petróleo. E a família foi à falência. De novo. Mamãe conta. Porque mamãe nasceu em 30, né? E foi quando ele começou com a campanha do petróleo. E eu acho que a campanha do petróleo foi até ele ser preso por Getúlio Vargas. Então, é toda a infância, até os 12, 13 anos da minha mãe. Porque ela vivia na casa de Lobato, eles moravam todos no mesmo bairro da Aclimação em São Paulo. Ia a pé depois da escola, morou 1 ano com eles quando eles estavam em Campos Jordão. E ela conta o quanto Monteiro Lobato viajava para fazer toda a prospecção de petróleo. Mas ele é o pai, eu acho. A frase "o petróleo é nosso" foi a última frase que ele falou na entrevista que ele deu 2 dias antes de morrer. Né? Ele tinha uma mente para frente, né? Que não era do tempo dele, né? Muito visionária. Muito, muito, muito visionária. Assim, surpreendentemente visionária. Tá aí o exemplo do... Eu sempre lembro daquela campanha da vacina com o Jeca Tatu.
Olha só, pois é. Vocês lembram disso? Do Jeca Tatu? Do personagem Jeca Tatu? Ina, Essa eu não me lembro, não. Luiz, de onde você tirou essa? Que ele meio que criou o personagem para tempo. fazer campanha de vacina, não foi isso, Cléo? não, ele criou antes um artigo, foi esse, o grande sucesso que lançou Monteiro Lobato no cenário nacional. Ele escrevia, né, desde a época do colégio, artigos, crônicas, com pseudônimos diferentes. E daí ele escreveu esse artigo, acho que chamado Urupês, escreveu um artigo chamado Cidades Mortas, que daí viraram livros, criticando, né, a sociedade e a situação do Vale do Paraíba. Isso, dos artigos até passar para livros, ele herdou a fazenda do Visconde, Fazenda São José. Quem é que foi lá na fazenda, que é o Reino das Águas Claras, no bairro do Buquira, que virou cidade de Monteiro Lobato? Eu nunca fui. Sim, cidade, sim. Eu nunca fui na cidade, não. Bom, tem essa fazenda, está aberta à visitação. Ele herdou essa fazenda e vivenciou, né, que ele não era um homem do campo, ele era uma pessoa da cidade, de Taubaté. Ele foi estudar em São Paulo com 13 anos. Então, ele era da cidade. O Pedrinho é o personagem que mais é, assim, copiado da experiência de Lobato, né? O menino da cidade, que vai para o sítio. E era essa a vida dele. Mas daí ele herdou essa fazenda e foi ser fazendeiro. Já casado, teve minha avó Marta, Edgar, na fazenda. E teve uma experiência meio negativa, né? Não foi fácil ser fazendeiro. Não é, a gente não aprende em livro ser fazendeiro. Daí escreveu esses livros e viu a vida do camponês, do peão, do que era o Jeca Tatu, cheio de verminose. Nessa época estava a campanha sanitarista, Oswaldo Cruz, tinha havido a libertação dos escravos, mas sem nenhum treinamento profissional, sem nenhum apoio, de uma maneira completamente criminosa, assim, ó, pronto, estão libertos, vamos embora, né? Sem nenhum apoio. Então, era uma situação de falta de esgoto, falta de água encanada, que ainda persiste no Brasil, né? Falta de educação, muitas doenças. O Monteiro Lobato se entusiasma. Primeiro, escreve sobre o Jeca Tatu. Sim. Esse é o problema do Brasil. Veja como que o Brasil pode ir para frente, tendo grande parte da população preguiçosa desse jeito. Não era bem assim. Daí ele descobriu que o coitado do Jeca não era assim, ele estava assim. Ele fala essa frase. Por que ele estava assim? Pela verminose, pela falta de educação, pela falta de higiene. Daí ele vai atrás e monta a campanha junto com o amigo dele, Cândido Fontoura. Ixi, ela caiu. Caiu. A André estava com problema no áudio, ela já vai voltar. Tá bom. Pode continuar. Então, junto com o amigo Cândido Fontoura, desse Biotônico Fontoura, que incrivelmente, e não era bem uma vacina, mas ele se interessou pelo movimento sanitarista também, né? Mas era um tônico para fortificar o Jeca. E daí ainda escreveu um outro livro do Jeca Tatuzinho. E essa campanha do Biotônico Fontoura, até hoje, é a campanha publicitária de maior sucesso no Brasil. Biotônico Fontoura, verdade. Nossa. E qual o personagem mais famoso dele, Cléo? Para mim, a Andrea voltou. Qual o personagem mais famoso dele? Para mim, é a Emília. Eu amo a Emília. A Emília tem uma fama, entre o livro e os programas da televisão, foi a Emília que acabou sendo a mais famosa. Sério? Mas dizem que ela é o alter ego de Lobato, mas não é, não. Não é. Todos os personagens, Lobato fala por todos, sabe? Ele fala pela tia Anastácia muito bem. Ele fala pela Dona Benta, né? Ele fala por todos os personagens. É Lobato de tudo quanto é jeito, né? E daí tem o Lobato questionador. A influência da Emília é uma boa influência, não é?
Sim, sim. Sim. A Emília é a Emília, né? Eu acho que ter humor e criatividade é fantástico, né? Eu acho que qualquer um quer. Então, transforma qualquer ambiente, eu acho. Pois é. Então, André, você me fez uma pergunta de quem era a Cleo. Então, Cleo, eu fiz na minha rede social, Lobato com VC, eu tenho Cleo Monteiro Lobato, Instagram, e Lobato com VC. Mesma coisa no Facebook. Luiz, se você puder escrever isso em algum lugar, joia. Mas no Lobato com VC, eu fiz uma série que se chama Mulheres de Lobato. Então, eu falo da minha bisavó Purezinha, falo da minha avó Marta, de Ruth, da minha mãe, da Paula. Paula escreveu um depoimento e falo de mim. E eu já vivi no mínimo 5 vidas. Então, eu já fui só mãe, já fui só esposa, já fui só adolescente rebelde. Né? Daí já fui só imigrante. Eu abri uma empresa que fazia aquele abajur ali. Fiz isso durante 10 anos. Tive uma empresa de luminárias aqui nos Estados Unidos. Já fui professora de consciência corporal através do movimento e de espiritualidade. E graças a Deus, é uma das coisas boas, é que só agora, meu pai morreu em 2015, que eu comecei a trabalhar com Monteiro Lobato. Porque eu acho que precisa ter muita maturidade é um legado importante, é um legado... meu Deus do céu. Bom, posso falar da minha adaptação? Então, daí comecei a fazer esse trabalho de Monteiro Lobato. Primeira coisa foi o website. Minha cabeça de historiadora, preciso montar um website. Galera, o website está renovado e se chama monteirolobato.com. Tem linha do tempo. Vou mostrar aqui um pouquinho? Quer mostrar um pouquinho? Luiz, você consegue? Dá para mostrar, Luiz? Andréia consegue, não consegue, André? Deixa eu te dar o acesso, vocês já têm o acesso. Peraí. Mas peraí, vai continuando a falar aí que eu... É que eu tô tão apaixonada pelo site. Quem fez o cabeçalho é o Magno Silveira, que é um apaixonado de Lobato. Tem um blog chamado, acho que é Biblioteca do Visconde. Ele que fez aquela caricatura do Lobato que está em cima. E quem fez o website foi a Simone, e eu não sei pronunciar o último nome dela. Aqui. Oba! Olha que lindo que tá. Tá lindo, lindo, lindo. Uhum. E tem aí em cima a linha do tempo, que tem todas as fases da vida dele, o que estava Lobato fazendo e o que estava acontecendo no mundo. Uhum. Dá uma baixadinha. Tem todas as fotos que eu consigo, eu estou colocando no site também, porque eu queria que fosse bem visual, né? É muito chato só ler sem ter imagem, né? Lobato da minha idade. Lobato e o petróleo. Vamos ver aqui um instantinho. E aí você colocou o memorial todo de cada vez. Tudo. Getúlio Vargas, ele lança a Companhia do Petróleo Nacional, continua descendo aí. Olha ele, quantidade de dinheiro, meu Deus do céu. Eu tenho, não aqui comigo, mas se eu tivesse, uma das ações da Companhia de Petróleo do Brasil que meu avô comprou do meu bisavô, né? E quando foi a falência, Monteiro Lobato usou o dinheiro da família, todas as economias que a gente tinha, para pagar todos os investidores. Uhum. Oh. Pois é, olha só, o Cristo Redentor foi inaugurado em 1931. Então, tem essa justaposição do que está acontecendo no Brasil, às vezes guerra no mundo, e vai um pouquinho mais para baixo. E aqui tem, finalmente, as Renações de Narizinho, livro carro-chefe na época do ferro. Então, deixa eu aproveitar esse gancho. Em 1931, Monteiro Lobato lança esse livro, Reinações de Narizinho. Uhum. E não tem muita gente que sabe que, desde o primeiro livro... Meu Deus do céu, cadê meu primeiro livro? Esse foi o primeiro livro de Monteiro Lobato, que fez 100 anos no ano passado.
Uhum. A Menina do Narizinho Arrebitado, onde começa a história que eles vão para o reino das Águas Claras. Ah, tá. Uhum. É esse aqui, tá? Daí ele vai escrevendo, vai trabalhando, vai achando petróleo, vai fazendo as coisas dele, tá? 10, 11 anos. E vai escrevendo historinhas e historinhas. Daí ele junta tudo e lança Reinações de Narizinho, que é hoje em dia o primeiro livro que a gente lê, né? Porque começa com Narizinho Arrebitado, né? Mas demorou 11 anos. E então eu resolvi fazer a adaptação deste livro, história por história. Então, a primeira história saiu, o primeiro fascículo, né? Saiu ano passado, que é Narizinho Arrebitado. Uhum. E é pequeno o livro, fácil de criança segurar. Todas as preocupações que eu tinha quando era criança. Isso é ótimo. Não é? Porque o livrão é um negócio chato de levar para a cama. Sim. Então, tem que ser um livro fácil de segurar. E cheio de ilustrações coloridas e grandes. Espera aí. Né? O meu ilustrador é um rapaz chamado Rafael Sando Recife. E ele tem esse estilo. Você acredita que minha mãe acha que é colorido demais? Acho que quem tem 91 anos, né, e nasceu na época de preto e branco. Pois é, colorido demais. Quase tridimensional, diz a minha mãe, achando ruim. Que bonitinho. Linda a ilustração. E eu adorei o jeito que ele desenhou. Eu acho que tem um apelo internacional os novos personagens. E nessa adaptação, o que eu fiz foi, no final tem um glossário, que tem muita palavra que eu acho que nem adulto sabe. Vocês sabem o que é uma salva de prata? Não. Ah, é uma bandeja. Olha, uma bandeja de prata. E vem a formiga segurando uma salva de prata na cabeça. Eu falei, gente, o que é isso? Alguém deve ter achado que errou, né? Ué, é uma salva de palmas. De palmas. Palmas! O que é isso, Ô, né? André. É uma bandeja de prata, cheia de croquete de minhoca. Mas, olha só, daí na minha adaptação eu coloco o glossário e eu atualizei a tia Anastácia. Então, a tia Anastácia, o visual foi o Rafael San que criou, e ela é super linda, super, super linda. Eu dei toda a liberdade para ele, falei, Rafael, você que sabe. Super moderna ela, né? Gostei, super moderna. Afrodescendente, orgulhosa das suas origens. Linda. E eu queria te mostrar do livro 2. Então, gente, o livro 1 foi lançado em dezembro. Tem a venda aí na Amazon da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, do Japão, Canadá, Brasil, né? Tem que trazer para nós aqui, hein, Cléo? Tem que trazer para nós aqui na Irlanda, hein? Vocês têm que comprar na Inglaterra. Da Inglaterra. Então, tá. É a Amazon mais próximo. E o livro 2, olha que bonitinho, saiu essa semana, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É a segunda historinha. Eu ainda não tenho cópia física. Acredita? Não entregaram ainda. Olha que linda a capa inteira. Vocês verem. Ai, que lindo. Olha, tia Anastácia. Pois é. Tá muito legal. E a importância, eu acho, dessa adaptação que eu estou fazendo, vem assim, essa noção de responsabilidade social que, ao assumir, né, o legado do Monteiro Lobato e saber, ter noção dos valores do meu bisavô, eu notei que essa atualização era necessária. Então, eu mudei como se referia a tia Anastácia no texto, a personagem, porque, na época, se referir daquele jeito, inclusive, era um negócio não só da época, mas Lobato estava dialogando com a literatura existente que demonizava o negro.
Não havia personagem igual a tia Anastácia, que era boa, que era quase tão importante quanto a dona Benta, que tinha sabedoria, que ela é respeitada do mesmo jeito que todos são. Apesar da Emília fazer malcriação, Emília leva bronca. Né? Eu adorava a tia Anastácia, Anastácia, gente. Eu adorava ela. Inclusive, eu tenho uma vizinha na casa da minha mãe que ela chamava Anastácia. Eu adorava a tia Anastácia. Eu achava ela muito... Eu gostava mais dela do que da Dona Benta. Olha aí a tia Anastácia. Exatamente. Foi babá de Guilherme, do terceiro filho. Ai. Então ela era uma personagem baseada em Real. uma figura real. Sim e não. Tinha a Anastácia, mas a Anastácia era uma mistura da Benedita, que trabalhou lá na casa deles. A mamãe sabe o nome, é de várias. Várias. E, meu Deus do céu, ai, eu preciso ter isso por escrito, sabe? Porque tem carta de Lobato falando para a mãe dele, dizendo, mande um beijo para fulana, que faz bolinho de chuva. Ele, criança... demonstrando amor e saudades, porque ele estava estudando em São Paulo, né? E tendo saudades da fulana que cozinhava na casa da mãe dele, na casa do Visconde, na casa... assim, então é uma mistura de amálgama, né? De várias dessas cozinheiras e pessoas babás, ama de leite, a maioria ex-escravas, que ele tinha grande respeito e amor. Que era comum na época, né, Cleo? Era 1920, era comum isso, né? Essas amas de leite. E quem eram? As negras, né? Pois é o resultado. Sim. Eu acho você fez essa Cleo, adaptação, atualizou a tia Anastácia um pouco para responder também a tantas críticas que Lobato tem recebido, né, Cleo? Ou não? Sim, porque como racista, ou, né, toda essa parte... Exatamente. É um movimento de há 20 anos, um movimento anti-Lobato, que eu até entendo. Eu entendo do ponto de vista de ser necessário para o movimento negro ter esse embate para se estabelecer. A gente, quando é adolescente, a gente se rebela contra os pais, né? Contra o poder, contra o mais forte. E a situação do negro, do racismo no Brasil, é uma situação sistêmica e diferente da dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, do começo, os imigrantes ingleses que vieram eram purinhos, branquinhos, mas purinhos, sem nenhuma mistura racial. Os portugueses já tinham a mistura com os árabes que invadiram. Então, já vieram com essa miscigenação. E chegaram aqui, continuaram miscigenando com os índios, e depois continuaram miscigenando com os escravos. Nos Estados Unidos, havia leis rígidas de proibindo miscigenação desde o primeiro dia. Então, é muito diferente o racismo sistêmico dos dois países. Mas a necessidade de você ser tratado com respeito, como gente e não como mão de obra, é igual e é fundamental. E é muito importante. Eu acho até que no Brasil é mais complicado, porque é muito fluido, né? Então, eu entendo a necessidade e entendo que não dá para um pai negro ler o livro de Monteiro Lobato para o filho. O meu ilustrador reclamou para mim, falou assim, não dá. Eu falei, por isso, Rafael, que estamos fazendo essa adaptação. Olha, eu acho que uma adaptação perfeita seria colocar a Dona Benta negra, a tia Anastácia branca. Porque é uma atualização, seria uma atualização da nossa realidade e da consideração, digamos assim, realmente. Inclusive, colocar ou o Pedrinho ou a Narizinha como uma criança indígena também, né? Falta, não falta? Falta. Mas é assim, agora eu entendo. Por que Lobato não colocou a tia Anastácia como dona do sítio? Porque, na época, não cabia de jeito nenhum.
no contexto Tinha nem porquê, social, claro. não cabia. Então, o livro não seria aceito. Na hora que eu fiz minha adaptação, eu honestamente mudei no texto e coloquei ela como amiga de Dona Benta. O resto ficou tudo igual. Ajudou a criar a Lúcia, ela é cozinheira, ela não é mais analfabeta, né? Só essa pequena modificação já está causando uma balbúrdia e uma reação tão extrema que eu acho que a sociedade não está pronta ainda para a dona do sítio ser a tia Anastácia. E isso, infelizmente, é o que eu estou vendo, né? Então, eu espero com uma ilustração, uma imagem vale 1000 palavras. Sim. No segundo livro, olha só que lindo. Aí Pedrinho chegou da cidade, ele chega a cavalo e tem no texto que ele dá um abraço na tia Anastácia. Então, eu fiz questão de incluir essa ilustração. A mensagem que eu estou passando desde pequeno, eu espero que a criancinha pequenininha veja e entenda o recado. A minha cara de brava. Veja e entenda o recado. Porque essas coisas ficam lá atrás, lá dentro do cérebro da gente. Mais tarde, a gente vê... a gente tem... O leitor não é passivo, né? Não é que a gente recebe tudo sem discutir o que está recebendo. Eu tenho feito várias lives com professores. Graças a Deus, a gente pensa em toda a informação que entra. E dependendo das experiências que a gente tem, algumas informações ficam mais relevantes que as outras. Eu gostaria muito que tivesse um personagem indígena, um personagem deficiente. Meu primeiro filho teve paralisia cerebral e é muito importante ter essa conscientização que as pessoas com paralisia cerebral estão perfeitamente dentro lá da cabeça, só não conseguem Se expressar. expressar, né? Se expressar. Gostaria que tivesse uma criança negra também, que não fosse só o Saci, né? Porque o Saci não é uma criança, o Saci é um personagem do folclore. Mas isso vai ficar para o futuro. Por enquanto, deixa eu terminar de adaptar o bendito livro, que vai demorar, né, dois anos para eu conseguir e traduzir. Então, tem em inglês também. À medida que sai em português, sai em paralelo em inglês. Que legal. Né? A ideia é que pode ler em português Monteiro Lobato, para manter a língua de herança, o português, a cultura. Tem uma imagem, eu não imprimi. A primeira imagem do segundo livro é Narizinho comendo jabuticaba. Oh, e o Rafael desenhou uma jabuticabeira linda. Porque não tem outra árvore que tem fruta grudado no tronco. É um negócio de doido, jabuticabeira. Mas então, tem português... Falando nisso, conta um pouquinho como é que você manteve o português com seu filho. Português como língua de herança na sua casa. Seu filho nasceu aí, né? Nasceu aí. Primeiro, teve a ajuda do marido. Então, a primeira coisa foi o marido que não está aqui ensinar português para ele. E ele foi super legal, mas ele fala todo engraçadinho, como alemão. Ele sabe alemão? Ele tem sotaque alemão em português. O que é... Nunca vi americano com sotaque alemão, né, em português. Daí o Luca nasceu e foi curioso, porque o meu marido continuou aprendendo para acompanhar o Luca. E eu só falei português com o Luca. Essa é a chave. Português, português, português. E colocava vídeo. E ia para o Brasil 3, 4 meses, 3 vezes por ano, sempre. Né? Comprava tudo quanto era DVD em português. E tem diferença de se você está no Brasil, DVD não passa. Não era nem DVD, era cassete. Cassete, né? Cassete. Pois é, daí o negócio não tocava. E falando português. E arranjei amigos brasileiros. Tinha lá a minha galera de brasileiro. Então, o apoio do grupo, e o quanto mais português, melhor. Porque a hora que você põe na escolinha, acabou. Aparece. E você leu para ele também? Você leu muito para ele? Leu Monteiro Lobato para ele? Li Monteiro Lobato, contei as histórias do Monteiro Lobato, meu Deus do céu. Mas, olha, ele
incrivelmente, na época, tinha a revistinha do sítio, mas ele amava a revistinha da Mônica, do Maurício de Souza. Pois é, do competidor, da competição. O menino amava. Mas Concorrência. seja o que for para manter o português, né? Daí meu marido acompanhou o Luca até o Luca ter uns 3 anos. Daí o Luca passou na frente. Meu marido não continuou evoluindo e o Luca continuou. Daí, mas é isso. Vai para o Brasil, fala português, responde só em português, né? Mas hoje em dia faz 1 ano, né, com a pandemia que a gente não vai. Né? Mas ele fala bem português agora. Fala igual gringo agora. Ah. Não Mas tá pelo falando menos ele fala e entende, né? Entende e consegue até escrever. Está fazendo curso de espanhol no último ano aí do colegial, né? Entende tudo. Então ele é o melhor aluno, porque a capivara, é super parecido. Muito próxima, né? Pois é, mas Legal. é um trabalho constante, porque a língua do país que você está domina, né? Domina integralmente. Então, é um trabalho constante. E você falar português dentro de casa com seu filho não vai deixar que ele não aprenda a língua do país que ele está, porque é isso que você falou, a língua do país que ele está é a língua social, é a língua que domina, né? A não ser que você não queira que seu filho fale português, aí tudo bem. Aí você não fala português com ele, mas... mas tem muita mãe que tem medo de falar o português dentro de casa, que a criança não vai aprender a língua do país. Isso não existe, gente. Não tem como. Não. A criança está dentro, né? Está imersa no meio social dela. Então, a necessidade ela não... igual ao outro, aos amiguinhos, sim. Domina tanto a vergonha de saber de a mãe estar falando outra língua. Em geral, minha sogra era terrível. Para de falar! Stop speaking that language! Minha sogra era um horror, continua sendo um horror. Mas é muito difícil, você tem que ter uma força, né, para lutar e de saber a importância, não ter vergonha. Né? Eu acho que a grande questão é que muitas mães não se sentem seguras ou não sabem muito sobre a base do bilinguismo e da educação bilíngue, né? Então, elas, quando se confrontam com determinadas situações ou pessoas que têm essas posições de que não fale sua língua ou a sua criança nunca vai aprender a língua do local se continuar falando a língua materna, então isso deixa qualquer pai ou qualquer mãe muito inseguro, né? Então, realmente, eles acabam tendo, digamos, cedendo de uma certa maneira, né? Mas tem também essa questão, não é que eles vão, por osmose, digamos, assimilar tudo do meio, não, né? Mas você precisa estar dando o estímulo para que ele realmente adquira toda essa língua também, né? Não o estímulo em casa, mas de outra maneira, entendeu? Eu concordo. Eu me lembro de me sentir muito insegura. E olha, especialmente, sei lá, pós-parto, você está cheia de hormônio, né? Amamentando. Eu amamentei 1 ano e meio. Então, assim, é um tempão. Sei lá, a pressão da família do meu marido foi muito negativa. E acontece muito. Quando o casal é brasileiro, ajuda, é muito mais fácil. Ou quando o marido apoia também, é muito mais fácil. Mas o que é legal do bilinguismo é que você desenvolve o cérebro da criança com mais conexões e ajuda na formação da inteligência. É muito bom fazer isso. Né? Vale a pena. Sim. Até para aprender uma 3ª, 4ª língua fica muito mais fácil, porque já existe um monte de conexão ali, é muito mais fácil. Exatamente. Tem várias mães no Facebook agora postando, falando isso aí, Andréia, nós temos que saber. Não, mas com maior força. Isso. Essa é a nossa luta, né, Luiz? Eu diria, é o trabalho de todas as iniciativas de português como língua de herança, começa com essa conscientização dos pais, né? Começa com essa importância de realmente falar a sua língua para que ela seja a base para as outras línguas, né? Então, o nosso trabalho é esse, né, Luiz? Exatamente. Começa aí.
E eu acredito que dentro da nossa língua como herança, eu acho que uma das joias mais preciosas que nós temos da nossa herança é a produção do Monteiro Lobato para as crianças. Eu acho que uma das maiores dádivas da literatura brasileira para o público infanto-juvenil, porque ele foi, de fato, o primeiro a fazer isso, pensando nas crianças brasileiras, e, junto com isso, pensando em formar uma identidade para essas crianças brasileiras enquanto brasileiras, e não enquanto crianças que tentam imitar qualquer outro país, né? Por isso que eu acho que é tão importante para nós, enquanto disseminadores do português como língua de herança, nos países em que nós vivemos, que não é o Brasil, trazer sempre um pouquinho dessa Emília, trazer esse saci para essas crianças, para que elas possam não só conhecer a obra do Lobato, porque vai conhecer através disso, mas se sentirem pertencentes, se verem como um espelho nesses personagens. Porque todo mundo gosta de se ver um pouquinho como Emília, né? Cuca, às vezes, né? Até a Cuca, às vezes. Eu adoro a Cuca, ela é minha favorita. Eu acho assim também, né, Luiz, que nós, justamente por estarmos fora do Brasil, nós também precisamos acompanhar esse tipo de discussão que está tendo sobre o Lobato, né? De realmente de estar avaliando, quer dizer, de trazer essa visão crítica também para as crianças, né? Para que elas tenham essa visão, né? Exatamente. Você tocou nisso. Eu acho que eu começo as suas perguntas, não acabo na minha resposta, não chego lá. Ah, meu Deus do céu. Então, 20 anos que tem esse ataque a Monteiro Lobato, tá? E eu acho que isso foi necessário do ponto de vista da evolução do movimento negro. Mas, porém, contudo, esse ano vai estar surgindo uma nova série de artigos, teses e livros que vão complementar esses 20 anos de ataque. Eu acho também que o conceito de racismo não era formado na cabeça da gente como é hoje, há 40, 50, 80 anos atrás. Até 20, sabe? Que é um negócio em evolução. Basta, por exemplo, ver a situação dos homossexuais antes da AIDS, né? Do Exato. HIV. Era assim, no Brasil, homossexualismo era terrível, né? Depois começou a epidemia, daí virou a praga gay, daí só homossexual pegava, daí não era bem assim, galera, né? E a situação foi evoluindo e a conscientização sobre todo o social foi evoluindo. E hoje em dia, nos Estados Unidos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Totalmente legalizado. Entendeu? O nível a sociedade está evoluindo muito, mas o livro de Lobato foi escrito em 20, em 30. Então, o livro está parado, mas a sociedade está evoluindo. Agora, o papel do professor ou do pai, se quiser, é colocar isso, discutir isso, veja a diferença, não apagar, que tem uma galera que quer apagar, cancelar Lobato, que é muito complicado. Porque Lobato, sendo pai da literatura infantil, pai do descobrimento do petróleo, da importância que ele foi, é muito complicado querer apagar Lobato. E o bom é que tem os livros, você pode ler o livro, esse daqui é a revisão de 47, daí tem feita por Lobato. Entrou em domínio público, então você pode comprar as outras versões e tem a minha adaptação, Sim. que você não precisa entrar na discussão, você pode só ficar no prazer de ler. Mas é importante, sim, toda discussão é importante. E é importante ver os dois lados de todo esse movimento anti-Lobato, o que tem de sério, o que tem de... Porque tem muita gente que pega 1, 2, 3, 4, portanto, 5, sabe? Você, como o cara escreveu as coisas em 1920, você consegue ter uma visão negativa se você quiser. Mas se você olha a obra global, se você olha a obra adulta, a obra infantil, tudo que ele falou, tudo que ele escreveu, você tem outra noção da pessoa,
eu acho que é por isso que eu acho que é importante falar, as pessoas me conhecerem, porque eu dou essa visão íntima, né? Que é muito diferente de se você só leu sobre as coisas negativas sobre Lobato, né? Entendeu? Mas é que tá, Cléo, eu acho que, Eu acho que mas você eu acho que é uma... Uhum. Pode Você falar, trouxe essa informação muito importante da página dele, né? Que você mostrou aí, com todos os passos da vida dele e tudo mais. Eu acho que é isso, as pessoas precisam se informar mais, né? Precisam realmente buscar informações de um lado e do outro, e elas, com a visão crítica, avaliar, né? Da maneira que elas quiserem. O interessante é que a hora que eu estou fazendo aí a tradução, por exemplo, olha só, deixa eu só contar uma anedota. 20 anos de ataque contra Lobato, né? Estou eu traduzindo a segunda história, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A bendita Narizinho e a Emília vão para o reino das abelhas. Tem páginas e páginas, meu Deus do céu, falando da estrutura socialista. Eu acho que ele estava entusiasmado pelo comunismo, então ele é um tédio de ler, estou falando sério. 2 páginas dele falando da estrutura socialista, sem ter ordens, assim, sem ter um ditador em cima, já era contra a ditadura, né? E eu lá lendo. Daí ele entra, elas vão visitar no berçário. E a Narizinho olha o berçário das abelhas e diz: que lindas, quantas abelhas bebês, que maravilha! Todas tão branquinhas e alvas. E eu traduzindo para o inglês. Daí eu falei: racismo? Bandeira vermelha, alarme, alarme. Eu falei, peraí, Cléo, você sabe qual é a cara de uma abelha bebê? Então, dei um Google, né? Baby bee, abelha bebê, porque ele escreve abelha bebê. E são larvas branquinhas, alvinhas, igualzinho ele descreve. Eu, bisneta, sabendo que ele não era um cara racista, tarará, tarará, vendo racismo onde não existia. Essa foi, para mim, um choque de assim, meu Deus, olha só, como a gente absorve todos esses... são mais as manchetes, né? Porque não sei nem quem lê tudo. Tudo que eu escrevi, ninguém leu, só leram as manchetes. Todos os artigos que eu escrevi no lançamento do primeiro livro, a galera só lê a manchete, que é o editor que escolhe para ser sensacionalista. Mas essa da abelha bebê, que se chama larva, ser branquinha de verdade, para mim é que foi... Eu acho que a gente tem que levar em consideração todo o contexto daquela época, né, Cléo? Foi o que você disse, foi lá em 1900, no início, né, de 1900, onde os negros estavam sendo descravizados, estavam saindo. Existe um contexto. Eu acho que se a gente conta isso para uma criança dentro de um contexto, não é racismo, é o contexto da época, né? Assim como existem as... Sim, óbvio, assim como existem as palavras escritas de uma forma diferente, eu acho que você tem que a tradução mesmo, né? Porque imagina quantas palavras são escritas diferentemente de agora. Então, é tudo uma questão de contexto. Eu não vejo isso como racismo, eu vejo isso como contexto. E a tia Anastácia era tão fofa, gente. Enquanto criança, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Nossa, ela é uma negra, ela é escrava. Eu nunca pensei nisso. Ela era fofa demais. Fazendo os bolinhos dela, eu adorava. Pois é, exatamente. Assim, as histórias que mamãe conta falam muito do respeito de Lobato por todos, independente de ser homem, ser mulher, ser velho ou ser criança. Respeito dele por criança é algo inusitado daquela época. Realmente, da posição social. Ele criticava desde o presidente até a própria neta, sabe? Assim, ele trata a todos de maneira igual. E o que era importante é o caráter da pessoa, integridade da pessoa, inteligência da pessoa e ética da pessoa. E é engraçado, eu penso, quando se fala de racismo de Lobato, eu acho que é um dos textos mais poderosos em língua portuguesa que eu já li, tirando, óbvio, alguns escritores que são escritores negros, como o livro Negrinha. Não é incrível? Porque é um livro que vai totalmente na contramão
de qualquer ideia de racismo, quando é uma Meu Deus. personagem negra discutindo a dor de ser negro com as marcas. Só a descrição das feridas no corpo de Negrinha é uma das cenas mais... Eu me lembro quando eu li na faculdade com a minha professora Ivânia, e é inesquecível. Ela deve estar assistindo a gente aqui, porque ela é apaixonada por Lobato, e quando eu li Negrinha com ela, eu me lembro de ter me emocionado de chorar. Sabe que eu também chorei? Também chorei. Eu acho que o Li já estava na faculdade, ou já tinha uns 16, mais de 16 anos. E assim, meu Deus, aí que me abriu os olhos para estar na pele do outro. Do outro que tem uma cor que é diferente, que não é aceita, que não é vista da mesma maneira, e como dói, e é igual. Não, meu Deus do céu, e não é um livro, é um conto. É um conto, é. É um conto, é. É porque foi publicado meio como um livro, não foi? Deixa eu ver. Sozinho. Sabe que é capaz? Sabe que é capaz de estar certo? Espera aí. Eu sei que é pequeno, não é um É livro. Ah, Você tá sim. certo. Não era um conto. É um romance pequenininho. Então, pessoal, eu acho que a gente já está chegando na nossa hora. Nós estamos a 45 minutos. 45 minutos. 1h e 15 minutos aqui, lobateando. Vamos transformar lobato num verbo. Lobatear. Lobatólogo, quem estuda Lobato. Lobateando, conversando sobre Lobato. Quem conversa. Ótimo. Exato. Muito obrigado a todas vocês por estarem aqui, falando um pouquinho sobre essa maravilha que é a nossa língua, a nossa história, a nossa literatura. Muito obrigado, Cléo Monteiro Lobato, por trazer essas histórias lindas do seu bisavô para a gente e trazer essa produção nova, esse ar do século XXI da obra do Lobato, que não descarta o verdadeiro Lobato, mas traz um ar mais fresco para as crianças de hoje, com essas imagens lindas. Me lembrou até mangá japonês, esses desenhos, são lindos. São lindos, né? Tão bom. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, trazendo um pouquinho da sua experiência com a sua mala de herança alemã, com mais de 10 anos de experiência com português como língua de herança. Muito obrigado, Aline, com o seu trabalho com o bilinguismo aqui na Irlanda, com o desenvolvimento pedagógico que a gente está desenvolvendo aqui com as famílias brasileiras, viu? Eu quero agradecer vocês, que foi lindo, amei. Por mim, eu podia ficar aqui horas conversando, não tem problema nenhum. A gente pode, eventualmente, faz de novo e faz um constante intercâmbio. Eu gostaria de juntar mães brasileiras de vários lugares. Ia ser muito legal. Sim, ótima. Ia ser muito legal. Né? Eu senti muita falta de ter um grupo de mães brasileiras na época. Eu tinha uma amiga. Qual é mais ou menos a quantidade de famílias brasileiras que você tem contato na Alemanha, Andréa? Ixi, números, não dá para contar, não. São muitas, muitas mesmo. Ah, que maravilha. Então, olha... Um monte de gente enorme. Espera aí, Luiz, deixa eu agradecer o convite de vocês. Amei poder falar com todos. Gostaria de continuar a conversar com diferentes grupos de mães de todos os países. Especificamente para a Andréia, tem a Vanete Santana Desman, na faculdade de... Oh, meu Deus do céu, espera aí que eu já acho o livro da Vanete. Ou não. Está em algum lugar. Eu te dou o nome dela, ela tá traduzindo Monteiro Lobato para o alemão. Na faculdade, na cidade de Mainz, M-A-I-N-Z. E ela faz, todo mês, ela convida uma pessoa estudiosa de Lobato para falar sobre Monteiro Lobato. Já houveram 2 desses encontros. Eu sou a próxima, em maio, na terceira quinta-feira, mas eu aviso vocês. Mas na Alemanha tem muita coisa acontecendo, boa. Tá? E eu queria também lembrar a todos, Monteiro Lobato... Não, eu vi. Você viu, Andréa? .com. Aqui em Munique tem a Biblioteca Internacional Infantil e Juvenil, que é uma referência
mundial, né, de literatura infantil e juvenil, e eu procurei realmente o nome Monteiro Lobato no arquivo, e eles têm mais de 150, 200 livros de Monteiro Lobato, né? Incrível, né? Então, é uma referência também aqui. É uma referência. E em português, né? Tem em português, eu procurei em português só. Eles têm em mais de 25 línguas, livros de mais de 25 línguas, então realmente é interessante ver também essa presença de Lobato aqui na Biblioteca Internacional. Muito interessante. Depois a gente conversa mais, Andréia. Mas Tá queria ótimo. agradecer muito, Luiz, o convite. Adorei. Obrigada, eu também, Luiz. monteirolobato.com e tem à venda na Alemanha os 2 livros que eu estou lançando e na Inglaterra, para vocês aí da Irlanda. Tá Todas as Amazons aqui da Europa a gente encontra os seus livros. Em inglês e em português. Sim. Não é incrível? Essa de encontrar inglês e português, eu estou achando o máximo. Muito legal, com certeza. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigada, Luiz. Abraço. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada.